Hey, bem-vindos a mais um episódio de Shutdown, o vosso podcast sobre tecnologia e negócios em português. O meu nome é Álvaro Samagaia, eu sou o vosso host e esta semana vamos falar muito sobre as empresas do Elon Musk, porque aconteceram duas coisas muito relevantes, portanto, os novos serviços, produtos, não sei como lhe chamar, que ele apresentou na Tesla e um feito histórico na SpaceX, depois ali umas curiosidadezinhas mais pequeninas no final. Entretanto, uma recomendação que deixo já para esta semana é a estreia da nova temporada de Founder Tales, que é outro podcast em que eu também sou anfitrião e, portanto, vão lá ver, contamos as histórias de fundadores portugueses. Já tem muitos episódios para trás, não é? E agora temos uma temporada nova, portanto, é a minha recomendação. E mais nada, e se estão a ouvir isto e têm gostado, subscrevam, ou não se esqueçam de deixar as estrelinhas, likes, comentários. Se quiserem apoiar ainda mais, tem aí a donation box e vamos para o episódio. Será que vamos deixar todos de conduzir? Pronto, isso foi o futuro que o Elon Musk apresentou no último evento da Tesla, que se chamou We Robot. Ele agora está todo AI, robots e etc. E ele nesse evento apresentou 3 produtos, se bem que foi assim uma apresentação um bocadinho estranha, já vão perceber porquê. Mas este evento até estava marcado para agosto, em primeira instância, mas ele depois teve de adiar porque não devia ter as demos preparadas ou algo do género, e isto era um evento que já se antecipava há muito tempo, porque ele há uns anos valentes que já tem esta ideia, que eu já vou dizer qual é, mas mais recentemente ele tinha marcado este evento para agosto. Ele marcou este evento numa altura em que lançou um documento que era tipo o segundo ato da história da Tesla, e eu falei disso era o Master Plan parte 2. Eu falei disso aqui num episódio há tempos, não me lembro qual é que foi, mas basicamente o que é que ele apresentou então neste evento, o iRobot? Apresentou 3 coisas. A primeira foi o Robotaxi, chamou-lhe Cybercab, portanto um táxi autónomo, que já vou falar um bocadinho mais sobre isto, e foi o que teve mais tempo de apresentação e o que teve mais atenção no fundo. Depois apresentou a RoboVan, que é uma carrinha, portanto uma van robô. E depois, por fim, também mostrou avanços no Optimus Robot, que tinha sido aquele robô que ele tinha apresentado já há algum tempo e que, teoricamente, a Tesla ia começar a produzir. Então vamos falar primeiro do Cybercab. Portanto, aquilo é um carrinho, parece um Model 3 misturado com um mini Cybertruck. Portanto, é assim, em termos de estilo visual, parece um Cybertruck, apesar de mais arredondado, por isso é que eu disse que parecia um Model 3 misturado com um Cybertruck. É mais pequenino, só tem 2 lugares, que é uma decisão um bocadinho estranha para um táxi, não é, no fundo, e também não tem vidro de trás, não tem mala à frente, a bateria é um bocadinho mais pequenina, mas isto são tudo decisões que teoricamente fazem sentido face à visão que ele tem. E qual é que é a visão que ele tem? A visão que ele tem, e isto, lá está, como eu tinha dito, é uma visão que ele já anda a prometer há muito, muito tempo, desde 2015 ou 2016, em que este carro vai passar a ser um ativo e não um passivo. Ou seja, nós agora compramos um carro, a crédito ou não, é um valor, o carro vai sempre desvalorizar. No final de X anos o carro vai valer menos do que aquilo que nós pusemos, que nós tivemos de dar para comprar o carro. E depois, para além disso, também tem custos de manutenção e etc., que ainda desvalorizam mais ou que ainda tornam a compra de um carro num passivo. Não é um investimento. Comprar um carro não é investimento, a menos que seja um carro de coleção que se espera que valorize, etc. Portanto, comprar um carro é sempre um custo. E ele quer mudar este paradigma, não só por isto, mas também pela qualidade da condução e qualidade da mobilidade e, consequentemente, a qualidade das cidades. E, portanto, qual é que é o plano dele? É criar carros que não precisem de condutor, portanto, que se guiem totalmente sozinhos, e esses carros vão passar a servir as pessoas como se fossem Ubers. Ou seja, num cenário, eu compro o meu Cybercab,
vou para o trabalho no Cybercab, não vou a conduzir, ele vai a conduzir-me sozinho, e em vez de ter lá o carro parado num lugar de estacionamento ou numa garagem ou etc., ele deixa-me no trabalho e vai fazer de Uber para as pessoas que precisarem, que estejam ali perto do meu trabalho, vai fazer um X número de viagens estas que ele espera que sejam 4 a 5 vezes mais baratas do que viagens de autocarro, isto per mile, foram umas contas que eles fizeram, portanto, eles esperam que seja muito mais barato, e depois no final do dia o carro vai-me buscar, leva-me a casa outra vez, e se eu quiser volta a servir de Uber durante a noite. Quando eu digo Uber é de táxi, não é? Portanto, mobilidade partilhada, para as pessoas que precisarem. E, portanto, eu vou ganhando algum dinheiro com isso. Teoricamente, haverá menos carros, porque nem toda a gente precisa ter carro, porque este serviço vai estar muito mais disponível e, portanto, muito mais barato. Não há ordenados para pagar do condutor, portanto, lá está, mais barato e mais eficiente. Isto é um futuro muito ambicioso. Por vários motivos, mas antes de ir aí aos motivos, eu acho que há outro impacto que por acaso acho que é bastante interessante, que é a área das cidades que está destinada à estrada e a principalmente garagens e estacionamento, é uma área gigantesca e que tem utilidade durante o tempo em que as pessoas têm lá o carro. E portanto, se fosse possível estes carros continuarem em circulação durante algum tempo, durante o tempo que as pessoas estão em trabalho, claro que provavelmente haverá um custo extra de consumo, porque se o carro não estiver a ser usado, ou seja, imaginem que não há viagens, não há pessoas suficientes a querer andar de carro naquela hora e portanto o carro fica só em movimento até encontrar alguém. Claro que há aí um custo, há um consumo de eletricidade que não haveria se o carro estivesse parado, mas por outro lado essas áreas podem ser convertidas em mais habitação, em parques, em escritórios, em mais negócios, etc. E, portanto liberta-se uma quantidade gigantesca de área urbana que de outra forma estaria ocupada por parques de estacionamento, garagens e etc. E que é um problema grave das cidades, portanto engarrafamentos e essas coisas todas. Pessoas a parar em segunda fila, que acontece muito aqui. Isso agora já não aconteceria tanto, ou pelo menos acontecia só para deixar as pessoas sair do táxi. Mas porquê é que então isto é um desafio muito grande? Portanto, é preciso criar ou melhorar os sistemas de self-driving que a Tesla já tem. Neste momento, aquilo vai de uma escala de 0 a 5, ou seja, os sistemas de self-driving, isto até apareceu na minha newsletter esta semana, portanto, se são subscritores da newsletter já vão saber isto, se não são, ficam a saber, mas basicamente há 6 níveis, de self-driving, ou seja, digamos, de condução autónoma, de assistência à condução, etc. O nível 0, que é o primeiro, é sem automação nenhuma, portanto, não há nenhum sistema que altere a condução do carro. O nível 1 é assistência ao condutor, em que o carro ajuda com a direção ou com a aceleração, por exemplo, o piloto automático dos carros, o cruise control, ou aquele stay in your lane, portanto, que não deixa mudar de faixa sem pôr o pisca. Depois nível 2, que é o terceiro nível, a automação parcial, o carro controla a direção e a velocidade, mas o condutor tem de estar atento. E é aqui que estão os Teslas neste momento. O self-driving que a Tesla tem em uso comercial, portanto há alguns que estão em beta que já têm o full self-driving, mas não são esses. Ou seja, os carros quando vêm de fábrica e não têm software beta lá, este é o nível que eles estão, é nível 2. Portanto tem assistência na direção e na velocidade, mas a pessoa tem de estar com as mãos no volante, tem de estar atenta àquilo que está a acontecer. O nível 3 é a automação condicional, ou seja, o carro gera condução toda, mas o condutor tem de intervir se for necessário, e é só em algumas condições. E o quarto é o carro conduz sozinho, 100% sozinho, mas só em certas condições, por exemplo, só na autoestrada ou só em ambientes urbanos. O nível 5 é o máximo, é o unsupervised full self-driving, que é o que eles prometem neste Cybercab, e aqui o carro nem precisa de condutor em nenhuma situação, ou seja, o carro vai só, no limite não precisa sequer de ter um volante nem pedais, é como se fosse um carro telecomandado, mas telecomandado por ele próprio, pelos sistemas de inteligência artificial e ciência e computer vision que tem. Pronto, isto é o que o Elon Musk quer. Qual é que é a questão aqui? Primeiro é preciso desenvolver a tecnologia para funcionar em muitos casos, não é? Em todos os casos, teoricamente ou idealmente funcionaria em todas as estradas do mundo.
Claro que isso não vai acontecer, porque há muitas estradas que não têm sinalização, que não têm sequer marcação no chão. Há estradas que nem sequer estão mapeadas no GPS, portanto, há aqui uma série de problemas, mas assumindo que virá só para países desenvolvidos ou países que tenham uma boa infraestrutura rodoviária, mesmo assim há muita regulamentação que é preciso ultrapassar, porque, efetivamente, o carro que ele apresentou tem 2 lugares, não tem volante, não tem pedais, ou seja, não há maneira do condutor intervir. Isto foi na demo que eles apresentaram. Entretanto, houve pessoas que perguntaram se havia maneira do carro, ou seja, se eu estou dentro do carro, estou a ter vou de um sítio para outro qualquer, eu não tenho maneira de intervir, mas houve alguns engenheiros da Tesla que disseram que iria haver alguma maneira de parar o carro ou algo do género via o ecrã, o touchscreen que tem lá no meio, porque aquilo basicamente é isso, o carro tem 2 lugares apontados para a frente, que é uma escolha um bocadinho pouco, não vou dizer óbvia, porque óbvia se calhar é, mas se eu imaginasse um serviço que me leva, ou seja, que eu não preciso ir a conduzir, fazia mais sentido o carro ser quase uma sala, tipo um lounge, em que tinha 4 bancos todos virados uns para os outros, como aquelas mesinhas no comboio, até com uma mesa no meio, para as pessoas poderem ir a trabalhar ou qualquer coisa do género, portanto aproveitar o tempo de viagem. Que isso é outra grande vantagem, é as viagens, as horas de trânsito passam a ser horas úteis e não, que é o que acontece com os transportes públicos, mas não, portanto tem 2 lugares virados para a frente, tem um touchscreen gigante e não tem pedais nem volante, portanto não há maneira de conduzir o carro. Também aquela versão não tinha maneira de abrir a porta fechava automaticamente quando as pessoas punham o cinto. Eu suponho que há de haver uma maneira, depois deve haver a obrigatoriedade de ter um manípulo para abrir a porta, porque senão, se o sistema elétrico falhar, as pessoas ficam presas dentro do carro. Portanto, ainda há aqui algum polimento que é preciso fazer para estes carros efetivamente andarem na rua sozinhos. Já existem carros a fazer isto, portanto a Waymo em São Francisco tem carros que conduzem sozinhos, aquele tem uma porrada de sensores em cima, cheio de câmaras, etc, e as pessoas entram no carro, interagem lá com aquilo trabalha com a Lyft e etc, e portanto as pessoas chamam o carro, entram, é um serviço de mobilidade, vão até ao sítio, saem do carro e pronto. E até é um serviço de mobilidade mais caro do que ter uma pessoa, porque aquilo ainda deve ter imensos riscos, deve ter muita regulamentação, não sei bem quais é que são os economics daquilo, mas ainda não está muito bem escalado, deve ser um produto que ainda está um bocadinho em beta, sendo que a Waymo pertence à Google, foi comprada pela Google, e é digamos a branch deles de visão por computador para mobilidade, mas passou esta primavera da mobilidade já passou há uns anos, portanto já nos prometeram isto há uns anos, entretanto arrefeceu um bocadinho por causa de imensos desafios que foram acontecendo e acidentes, e não só acidentes de sinistros, portanto embates, mas acidentes do género, o carro não sabe que decisão tomar e para ali, e portanto criam-se filas de trânsito gigantescas porque o carro não tem como tomar uma decisão, para num sítio, para num cruzamento ou algo do género e depois as pessoas têm de o contornar se der, e portanto esse tipo de situações não podem acontecer quando estes carros estiverem em produção e a andar pelas estradas das cidades. Mas pronto, isto eu acho que é uma tecnologia, as pessoas já perceberam que é uma tecnologia que vai ter de ser deployed muito lentamente em algumas cidades, fazer alguns pilotos e só depois, a partir de X cidades, é que se começa a vir mainstream. Portanto acho que cá em Portugal ainda há de faltar um bom tempinho para os carros andarem aqui pelas nossas ruas estreitas das zonas antigas das cidades. Mais coisas sobre o carro. Disseram, ou falou-se que uma parte daquela condução autónoma que aconteceu na demo era teleguiada, portanto literalmente um carrinho telecomandado, apesar daquilo ser num ambiente muito controlado. Aquilo foi nos estúdios da Warner Brothers, se não me engano, e portanto aquilo tinha umas estradas fictícias e os carros andavam por lá e as pessoas podiam testar. É suposto o carro vir abaixo de $30 mil, e isto é uma questão que é muito disputada, porque quando o Cybertruck foi apresentado há uns anos, ele foi apresentado ou seja, o Cybertruck mais baixo, o ter mais baixo, o Elon Musk disse que ia custar $39 mil. O ter mais baixo
agora que o Cybertruck já existe e está à venda, custa $95.000. Portanto, estes $30.000 deste Cybercab, não sei se serão reais, e portanto acho que vai ser aqui um desafio. Teoricamente entrarão em produção antes do final de 2026 para estarem disponíveis em 2027, também acho que é muito ambicioso, e todo este serviço de Full Self-Driving em modo táxi vai estar disponível para, ele disse que eram todos os carros da Tesla, portanto Model 3, Model Y, Model S, Model X, etc. Mas houve alguém da plateia que perguntou sobre um modelo mais antigo do Model 3, e ele disse, não vamos ser tão específicos nisso. Ele disse, todos os carros. Portanto, eu acho que todos os carros, menos os antigos. Mas pronto, a malta que já tem estes modelos mais recentes da Tesla, teoricamente pode disponibilizar, ou poderá vir a disponibilizar o carro para este serviço de táxis. Não deram muitos detalhes sobre o tamanho da bateria, etc. Disseram só que o tipo de carregamento, e é exclusivo, vai ser por indução, tipo num mega wireless charger, ou seja, o carro para por cima de um sítio que tem um carregador por indução, como nós temos os telemóveis, portanto o carro para ali em cima, a bateria é carregada e não tem plug como tem os carros normais e comuns que vemos agora aqui, os carros elétricos. Portanto aquilo é mesmo a única maneira de carregar o carro, que por um lado faz sentido porque se fosse com uma plug era preciso um humano para ligar aquilo à torre, portanto o carro é efetivamente 100% autónomo, mas em termos de eficiência de carregamento é muito mais lento, e ele disse que qualquer pessoa poderia comprar um carro destes, portanto não é exclusivo para empresas de táxis ou Uber ou etc. Qualquer pessoa pode ter um carro destes e disponibilizar o serviço de táxi, e portanto se não tem carregamento com plug vai carregar só fora de casa. Quem é que vai pagar isso? Porque aquilo não dá para carregar nos superchargers da Tesla, as pessoas têm de instalar um carregador de indução nas suas garagens, acho que isso não é muito viável. Portanto, ainda há aqui alguns detalhes por limar, mas basicamente é isto. Este foi o anúncio do Cybercab. Entretanto, ele mostrou também a RoboVan muito rapidamente, que é, no fundo, como se fosse uma carruagem de comboio, mas que é elétrica e anda na rua, é um autocarro autónomo. Esse aí até vejo a ter mais sucesso, ou a ser mais fácil de implementar, por algumas razões mais simples. A primeira é que é mais conveniente, portanto leva mais pessoas e efetivamente torna as coisas muito mais baratas, porque não é preciso ter um motorista, e os percursos podem ser muito mais normalizados. Portanto, eu sei que aquele autocarro vai fazer o percurso da A a B sempre pelo mesmo caminho, vai passar sempre nos mesmos sítios, e portanto treinar um modelo que faça aquilo vai ser muito mais fácil do que treinar um modelo que vai de minha casa até não sei aonde e depois volta e vai para outro sítio qualquer e eu é que estou em comando pelo GPS. Portanto, aquilo é quase como se fosse um comboio que anda na rua, só que conduz sozinho, só não pode atropelar ninguém ou bater noutros carros. Também acaba por ser um bocadinho o conceito menos uau, porque já há muitos conceitos desses naquelas feiras automóveis, ou feiras de tecnologia, há sempre uma marca qualquer que tenha o seu concept van, que leva X pessoas e que é autónoma na condução. Acho que foi a Volkswagen também há uns tempos apresentou uma coisa do género. Portanto, acaba por ser um bocadinho menos uau. Outra coisa que eles apresentaram, e este sim acho que é o mais cutting edge, ou pelo menos aquilo que é mais recente, se calhar não é o que está mais maduro, mas é o que é mais wow, foi o Optimus Robot, portanto um robô que é um assistente pessoal, que as pessoas, teoricamente, quando é que ele entrar em produção, vão poder comprar por um valor entre 20 a 30 mil dólares. Ele disse que ia custar o mesmo que um carro, mais ou menos, e que literalmente serve para ser um assistente. Portanto, ele por acaso não disse assistente, disse amigo, ou seja, para ter conversas, para nos ajudar nas nossas tarefas, para nos servir. E ele tinha lá uma série de robôs espalhados pelo evento, a fazer, a dançar, a interagir com as pessoas, a servir bebidas, a dar os brindes. O que é que muita gente comentou também foi que a tecnologia, pelo menos aquela tecnologia que as pessoas conhecem que existe, as LLMs e etc., não está no nível em que aqueles robôs estavam. E portanto, ou a Tesla avançou imenso na tecnologia sem dizer a ninguém, e isto também foi um bocadinho uma maneira do Elon Musk mostrar que a Tesla não é só uma empresa de carros, é uma empresa de AI, robótica, ou então
aquilo era um Wizard of Oz e tinha pessoas a controlar os robôs, tipo com um comando, e a voz era um altifalante. Isto porque há muitos vídeos, eu vou ver se consigo postar aqui um ou outro na descrição, muitos vídeos das pessoas a interagirem com os robôs e aquilo é tão natural que eu vou dizer que não parece falso, não, mas que parece verdadeiro, não é? Parece uma pessoa. As vozes são diferentes de robô para robô, os robôs engajam-se um bocadinho. Claro que há modelos que também já conseguem pôr estes toques de fala, como eu tenho aqui, não é? Mas não tão natural como aqueles robôs pareciam. E depois os movimentos dos robôs também eram demasiado responsivos para ter um modelo a correr lá. Ou seja, nada contra, portanto, eu acho que o Elon Musk nestes eventos, e já é histórico da Tesla, ele vender sempre um futuro muito mais otimista do que aquilo que é no presente. É assim um bocadinho uma antítese da Apple. A Apple só apresenta produtos que existem e que vai vender, nunca apresenta concepts nem nada, como uma meta com os óculos. Ou seja, quando a Apple apresenta um produto, aquilo vai ser vendido nas lojas passados uns meses. Enquanto que a Tesla é o extremo oposto. Ou seja, eles apresentam produtos que nem sequer existem, em que existe um demo que nem funciona se for preciso, em que está lá alguém dentro, como na primeira vez que eles apresentaram um robô, era uma pessoa vestida de robô, que até ficou um meme na altura, mas eles apresentam sempre coisas que não existem, prometem sempre datas completamente irrealistas, abrem sempre pre-orders que também depois acabam por não cumprir as datas e as pessoas, no fundo é um crowdsourcing que as pessoas estão a meter lá dinheiro para eles terem dinheiro para conseguir desenvolver aquilo que querem desenvolver para depois vender. Pronto, acaba por ser a estratégia dele. E lá está, como eu estava a dizer, o objetivo dele é vender uma imagem do futuro e um bocadinho desafiar o que é a boundary da tecnologia e o que existe e como é que aquilo vai afetar as nossas vidas. E portanto, lá está, no futuro nós vamos ter os carros que nos levam a todo lado, muito mais parques verdes, as cidades não vão ter parques de estacionamento, ninguém vai precisar quase no limite de ter um carro, porque vai haver imensa abundância de táxis por aí, porque as pessoas que têm carros vão disponibilizá-los, vamos chegar a casa e não vamos precisar de fazer tarefas nenhumas porque temos um robô que nos vai levar o lixo, que nos vai cozinhar, etc. E que nos vai ajudar a cuidar do nosso filho ou qualquer coisa do género. E ele disse mesmo que ia ser uma era de abundância em que a tecnologia ia ajudar imenso os seres humanos, e eu acredito que eventualmente chegamos lá. Acho é que ainda estamos bastante longe, mas pelo menos no sentido certo e com uma derivada bastante positiva para lá chegar muito rápido. Portanto, desde que se reconheça que estas coisas estão muito longe de acontecer, e a Tesla ainda não fez nenhum comunicado a dizer se os robôs eram ou não não é os robôs, as interações dos robôs eram verdadeiras ou não, mas desde que se reconheça que aquilo no fundo é vender uma visão e vender uma ideia de como pode ser o futuro e que nós, Tesla, vamos conseguir fazer isso, ok, tudo bem, faz sentido. A partir do momento em que se começa a prometer e até, lá está, a cobrar entradas para estes produtos e depois falhar-se deadline atrás de deadline consecutivamente em escalas anuais e não de semanas ou meses, aí se calhar já não concordo tanto. Eu acho que pronto, já é uma estratégia um bocadinho mais falível. Eu acho que eles têm tido mais algum cuidado com isso, mas pronto, este evento foi mesmo all out. Uma coisa que eles aprenderam de certeza foi a não fazer live demos com coisas que ainda não estão prontas. Não sei se se lembram quando foi o evento do Cybertruck, eles atiraram uma bola de metal para o vidro, a dizer que o vidro era blindado e que era super resistente, e o vidro partiu. Depois atiraram outra e partiu outra vez. E portanto, desde então, eu acho que eles aprenderam, e tudo que é demos, vamos fazer o Wizard of Oz, que é ter uma pessoa a controlar. Foi isso que eles fizeram com os robôs, ou seja, funcionou tudo bem, tinha tudo para falhar, os carros andarem sozinhos, a Robovan a entrar no palco também sozinha, os robôs andarem de um lado para o outro. Houve um espetáculo de drones com os símbolos da Tesla e etc. Mas correu tudo bem. Portanto, pelo menos no entertainment eles aprenderam alguma coisa e aprenderam a fazer eventos. Mas é isso, acho que é sempre um evento engraçado, é sempre engraçado ver o que é que estas empresas que têm capacidade para mudar o futuro estão a pensar fazer, e é sempre interessante imaginar como será viver nesse futuro. E é isso, vamos agora para o próximo tema.
Mudando de tema, mas continuando com o mesmo protagonista, a SpaceX fez história também esta semana porque conseguiu levantar um foguetão e fazer aterrar a parte de baixo, portanto o propulsor, que normalmente era descartável, exatamente no mesmo sítio do qual ele saiu e que foi apanhado por uns braços mecânicos gigantescos, aqueles chamam uns chopsticks, portanto uns pauzinhos chineses, e que fez mesmo trilhou a parte do propulsor e portanto pareceu assim um bocado de uma coisa de ficção científica. A nave subiu, esta nave que é a Super Heavy Starship, que é a nave mais potente atualmente, tem 2 vezes o lift-off thrust, portanto a capacidade de propulsão da Saturn V, e 2 vezes a capacidade de propulsão também do novo foguetão da NASA, que é suposto chegar à Lua. Portanto é mesmo uma coisa gigantesca. Só esta parte de propulsão que eles conseguiram apanhar tem o tamanho de um prédio de 23 andares, só para terem um bocadinho assim a noção da escala. Basicamente aquilo era um voo de teste, era o 5º, os outros não foram bem sucedidos, sendo o 5º voo, portanto aquilo descolou, teve 7 minutos até à aterragem, entretanto soltou a parte da Starship, ou seja, a parte que não é a propulsão, e essa parte depois foi aterrar, entretanto, no Oceano Índico, mas a parte da propulsão voltou. E isto porque é que é relevante? É relevante porque, como eu tinha dito, normalmente esta parte da propulsão era descartável e, portanto, sempre que era necessário fazer uma viagem, era preciso reconstruir todo este propulsor, mesmo que se aproveitasse o resto. Nos vai e vem, por exemplo, era assim que acontecia. O que acontece é que, e para além disso, também gerava muito lixo que acabava por cair na Terra, depois era preciso ir lá buscar, ou se ficava em órbita e é lixo espacial que não interessa estar lá. Pronto, o que acontece é que com esta tecnologia podemos lançar os foguetões e apanhar a parte do propulsor e, portanto, recicla-se imenso material e recicla-se uma parte muito rápida e recicla-se todo um processo de construção daquela parte, acelerando o output de foguetões. O Elon Musk foi mais longe e anunciou uma série de voos não tripulados a Marte nos próximos 2 anos, todos eles com foguetões da SpaceX. E pronto, ele diz que é um passo no sentido de tornar a espécie humana interplanetária. Ele tem assim umas missões um bocadinho ficção científica, mas efetivamente está a trabalhar nelas e está a ter sucesso tecnológico e em termos de engenharia em construir estas aventuras mesmo, porque é mesmo isso que acho que é a melhor maneira de a chamar. O teste 4 falhou na altura também por causa da resistência à entrada em atmosfera outra vez, portanto os materiais não estavam capacitados para resistir àquele calor e ficaram muito danificados. Este teste 5 houve algumas alterações nesse sentido e portanto ficou acabou por resistir à entrada da atmosfera. Mas eu vou deixar aqui o vídeo para verem, porque acho que acaba por ser uma coisa super interessante e parece mesmo assim ficção científica, porque ninguém estava a controlar isto, ou melhor, não é ninguém estava a controlar isto, não há ninguém dentro da nave espacial a pilotar aquilo, era tudo remotamente e portanto vai dar teoricamente mais capacidade para fazer mais exploração espacial e descobrir mais sobre o espaço. Agora, umas mais rápidas. Foi encontrado na face norte do Everest o pé e uma bota de um alpinista chamado Andrew Irvine, Comine, não sei como é que se lê, Andrew Comine Irvine, conhecido como Uncle Sandy, que desapareceu aos 24 anos, em 1924, enquanto estava a escalar o Everest com o seu companheiro chamado George Mallory. Este George Mallory foi encontrado em 1999, mas porquê que isto é relevante? Porque, teoricamente, estas pessoas poderão vir a ser as primeiras pessoas a conseguir escalar, ou seja, chegar ao topo do Everest. Este recorde, ou este feito, está nas mãos de outros 2 alpinistas, que se chamam Edmund Hillary e Tenzing Norgay, que são apontados como os primeiros a ter feito isso, e portanto
se isto for verdade, este Andrew Irvine terá chegado ao cume do Everest 29 anos antes destes dois, e portanto passa a ser ele e o seu parceiro os primeiros a chegar lá. O corpo do parceiro, como eu tinha dito, já foi encontrado. Eles encontraram agora o pé e a bota do Irvine e acham que é dele porque na meia tem uma etiqueta que tem as iniciais dele, tem AC Irvine, e portanto à partida será dele. Mais ou menos na mesma zona onde o outro corpo foi encontrado por uma expedição que está a filmar um documentário para a National Geographic, e portanto houve ali um certo degelo de uma zona em que permitiu encontrar isto. E como é que eles agora vão descobrir? Primeiro, se é da pessoa, vão fazer um teste de DNA a comparar com a família, e depois, se eles chegaram efetivamente ou não. Consta que este Irvine teria uma câmara fotográfica com um rolo de fotografias que não foi revelado, não é? E portanto isso pode ser a prova suficiente para dar este galhardete a esta dupla, e até seria poético ser 100 anos depois do desaparecimento, não é? Aquilo foi em 1924, estamos em 2024, em junho. Acho que era assim, uma coisa engraçada, um presente engraçado para a família. Relativamente à economia da Argentina, sob o governo de Javier Milei, as coisas não estão muito bem, pelo menos em algumas coisas, outras até estão mais ou menos, mas basicamente a taxa de pobreza subiu para máximos históricos, desde 2003, que não era tão alta, subiu de 42% para 53%, isto tem a ver com as suas políticas de austeridade. A inflação também é das mais altas, apesar de ter caído de 25% no final do ano passado para 4% agora, mas anualmente a inflação está em 230%, portanto ainda há algum trabalho a ser feito, e existem algumas tensões também com as universidades e os estudantes, porque ele cortou um apoio estatal que serviria para cobrir este aumento da inflação, ou seja, cobrir a perda de poder de compra dos salários dos professores e etc., que perderam cerca de 40% do seu poder de compra face à inflação desde o ano passado, e portanto ele cortou esse fundo porque disse que não se podia gastar mais dinheiro em sistemas públicos, e portanto está a receber aqui um bocadinho de caos, está a receber um bocadinho de clash, não estou a encontrar a palavra em português, por causa destas medidas. Em contrapartida, ele eliminou o controle de rendas, e isto levou a um aumento da oferta de imóveis em Buenos Aires, pelo menos de 170%, e face aos 230% de inflação, as rendas acabaram por cair também cerca de 50%. Portanto, as rendas estão mais baratas, isto quando ajustadas à inflação, e há mais casas, o que pode indicar que se calhar estas medidas de controle de rendas, pelo menos a curto prazo, não funcionam, ou melhor, a não existência de controle de rendas, pelo menos a curto prazo, funciona, e vamos ver como é que agora isto se estas medidas de austeridade são um mal necessário para depois endireitar o resto do país, ou se efetivamente as pessoas vão só continuar cada vez mais pobres, cada vez com menos capacidade de compra, e o país não consegue dar a volta e gerar mais riqueza. Acho que é esperar para ver e tentar perceber se vai ser de certeza um case study para o resto dos países, pelo menos ali à volta, que devem estar a olhar para ele muito atentamente. Pronto, malta, é isto, este mais curtinho. Esta semana também tivemos a estreia da nova temporada de Founder Tales, o meu outro podcast sobre histórias de fundadores portugueses, portanto passem lá, que acho que vale a pena. E mais nada, e tem a newsletter também, tem os links, e tem ainda a decorrer o giveaway das chávenas, que é só irem ao link do LinkedIn. Provavelmente já estão subscritos, estão a ouvir isto, e a deixar lá um print screen. É discreto, não precisam partilhar nada com ninguém, portanto participem, e pode ser que ganhem as chávenas, que são muito giras. E pronto, e é isso. Subscrevam, deixem likes, comentários, mandem mensagem se quiserem apoiar mais, tem aí também a donation box, e vemo-nos na próxima semana.